Então, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula de recreação e lazer em educação física, uma aula de revisão. Estão presentes no início da aula Diego presente, Leonardo Henrique, Patrícia Goulart e Paulo Henrique. Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, os slides de hoje e vocês me dão um feedback, por gentileza, para ver se está aparecendo para vocês, para a gente, então, dar início a esta aula. Aqui já tá, já. Ok, obrigada. Perfeito. Aqui, ok. Então, vamos lá, pessoal. Só situando, né, como de costume, eu gosto de fazer isso em todas as minhas aulas. Hoje é dia 12 de junho, conforme o nosso cronograma, então, hoje é a nossa aula de revisão. No nosso próximo encontro, vocês estarão fazendo a prova no mesmo modelo que se seguiu a oficial 1. Certo? Vai ser sim pela internet, pelo computador, então já se organizem os conteúdos para que vocês tenham familiaridade, possam então se apropriar dos conhecimentos que serão avaliados neste momento. Os conteúdos para a prova da Oficial 2 já estão disponibilizados no portal do aluno, na seção 1. Eu inseri o texto aqui, deixa eu colocar, porque depois vai ficar gravado. Eu coloquei o texto ali para falar onde estava o conteúdo e não escrevi. Deixa eu colocar aqui. Mas já anotem aí, está na unidade 1, sessão 1, pré-aula. Ei, professora. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a senhora ainda não postou a aula de sexta passada? Ué, tá postada. Então tá. Então desculpa, então. Foi postada. É que eu vi até hoje de manhã, não estava postado ainda não, hoje de manhã. Sempre no mesmo dia da aula. Pode ser que o link tenha dado algum erro. Eu vou confirmar, tá, Paulo? Para a gente tirar essa dúvida. Mas eu sempre posto, eu termino a aula, eu já baixo e já gravo. Mas pode ser, né? Vou dar uma olhada. Inclusive, já vou olhar isso já. Vamos ver aqui. Que foi a aula do dia... Do dia 5? Não tá lá? Ainda não. Só se a senhora postou agora à tarde. Não, mesmo dia. Porque hoje de manhã, ontem à noite, não tinha nada ainda. Mas semana passada não tinha sido a live? Não, Léo. Foi a partir das 9 horas foi a live. Depois. Sim, sim, mas tipo assim. Não, sim, mas uma parte foi a live e a outra parte foi a aula aqui com a professora. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu já estou abrindo o meu portal, porque pode ser que eu tenha esquecido, né? Vamos confirmar. Vamos ver aqui. Paulo, você tem razão, não está mesmo. Não está, né? Não está. Ao finalizar a aula de hoje, eu já coloco a de hoje e a da semana passada, tá bom? Ok, tá bom. Me perdoe, talvez por causa da live, eu fui até um horário até mais tarde, pode ser que eu tenha me atrapalhado e não foi. Mas hoje eu já coloco os dois links. Muito bem, Paulo. Sinal que você está ligado na parada, acompanhando tudo, assim mesmo. Muito bem. Então, pessoal, já corrigi aqui, ó. Os conteúdos para a prova oficial 2 estão disponibilizados na unidade 1, seção 1, pré-aula, ok? Então, o que vocês vão encontrar lá? O artigo 1 é sobre os conceitos fundamentais, que trata daquele conteúdo que nós conversamos sobre a divisão do tempo, o tempo para o trabalho, o tempo livre, o tempo para as necessidades
básicas, que nós vamos lembrar hoje. O artigo 2, ele fala do significado do lazer 1 e 2, e também da atividade e passividade. E depois eu coloquei o livro didático de recreação e lazer, disponível, que já está disponibilizado no AVA para vocês, mas eu coloquei o link lá de novo, para que vocês possam, em um lugar só, encontrar tudo que vai cair na prova. Só que do livro didático, pessoal, eu só quero a unidade 4, tá? Porque a unidade 3, que também é conteúdo do segundo bimestre, ele trata de assunto de equipamentos, de lugares privados e públicos. Em relação aos lugares privados e públicos, a gente acabou contextualizando durante o bimestre inteiro. E os conceitos fundamentais, significados do lazer, que estão no artigo 1 e artigo 2, abordam outras questões que eu considerei também importantes. Então, eu organizei dessa forma os conteúdos. Artigo 1 e 2 e a unidade 4 do livro, tá bom? Então, já está disponibilizado lá o link para vocês na unidade 1, seção 1, pré-aula. Então, pessoal, eu vou fazer uma revisão de todos esses conteúdos que nós vimos durante as nossas aulas no segundo bimestre, mas lembrando, é apenas uma revisão, eu vou dar uma visão geral, né? Eu não vou mais me aprofundar como a gente faz nas aulas anteriores. Então, se tratando de conceito, que é assunto aqui desse artigo 1, nós conversamos, né, sobre a divisão do tempo, vocês fizeram, inclusive, um gráfico para mostrar como que vocês estão organizando o tempo nesse contexto de pandemia, de quarentena. Então, eu pude perceber que muitos têm um tempo de trabalho extasiante, né? A maior parte do tempo de 24 horas está trabalhando e, ao mesmo tempo, alunos que o tempo de trabalho está tão pequenininho e o tempo livre está maior, né? Mostrando aí realidades diferentes dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje e apresentando, então, o conceito dessa divisão do tempo. E nós conversamos que o tempo de trabalho, ele estar relacionado, ele se relaciona, né, com a produção, e quando a gente fala de produção e de trabalho, até brinquei com vocês que a gente fala que está indo para a forca, né? E a gente coloca, então, esses 4 termos aqui para lembrar. Fork, então, tempo de trabalho relaciona-se com produção, e produção relaciona-se com financeiro, obrigação, responsabilidade, compromisso. Dentro desse tempo de trabalho, nós podemos classificá-lo em tempo indireto e tempo direto. O indireto é aquele tempo gasto para você chegar ao trabalho, o tempo que você, então, prepara uma aula se você for professor, o tempo que você usa gasta para você sair da sua casa até você chegar no ambiente de trabalho, também é um tempo de trabalho, só que é um tempo indireto. Se você precisa, então, se preparar para uma reunião, se preparar porque você vai dar uma palestra, esse tempo de preparação, ele também é considerado um tempo de trabalho, mesmo que você não esteja no local de trabalho. E o tempo direto é o horário específico, é aquele horário que você precisa cumprir dentro da instituição onde você é empregado. Então, se é das 8 às 18, esse é o seu tempo de trabalho direto, das 8 às 18, porque ele está especificado no seu contrato. Então, a gente também tem que saber diferenciar o que é o tempo de trabalho, que aborda essas duas classificações, e o horário de trabalho, que é o horário estabelecido em contrato para exercício da sua profissão. Conversei também sobre o tempo das necessidades básicas vitais, que são as necessidades nas quais o humano não pode viver sem. E aqui a gente fala de AFIS, alimentação, necessidades fisiológicas, higiene e sono. Então, esses 4 aspectos relacionam-se com AFIS. Então, se eu perguntar para você se os aspectos de... Opa, vou colocar aqui. Travou? Se eu colocar aqui, FORC, financeiro, obrigação, responsabilidade e compromisso, são fatores que estão relacionados com o quê?
com o tempo de trabalho. Agora, se eu estiver falando e contextualizando, por exemplo, o AFIS, aí vocês vocês precisam saber identificar que esses aspectos não estão relacionados com o tempo de trabalho, eles estão relacionados com o tempo separado para as necessidades básicas vitais, certo? Então, esse conceito, essa visão de separar o que faz parte, os aspectos de cada tempo de trabalho e que são diferentes, vocês precisam saber identificar. E aí nós chegamos lá no tempo livre, né? Que se você tem um tempo total, se você tira o tempo de trabalho e tira as necessidades básicas vitais, o que sobra é o tempo livre, que uns têm de monte e outros quase não têm. Foi bem legal ver o trabalho de vocês. E quando a gente fala de tempo livre, a gente vai lembrar que o lazer está lá, que é a nossa área de conhecimento agora nesse segundo bimestre. O nosso lazer encaixa em algum momento aqui desse tempo livre. E o lazer, ele está relacionado com o estado de espírito favorável, com a ludicidade e com a espontaneidade. Esses são os fatores que caracterizam esse momento de lazer. Se faltar algum desses três aspectos, você está dentro do seu tempo livre, mas não necessariamente é lazer, você está inserido em lazer. E aí eu perguntei para vocês se existem algumas atitudes que as pessoas praticam no tempo livre que não são consideradas lazer. E a resposta é sim, porque existem atividades que são apenas obrigações sociais e que você faz no tempo livre, mas que não são consideradas lazer. Então, ir a uma festa que você não quer ir, você vai só para cumprir uma obrigação, ir a um velório, cerimônia não relacionada ao trabalho por obrigação, fazer compras, aquela pessoa que detesta ir no supermercado, para ela não é uma atividade de lazer, para ela é uma obrigação social. Então, aqui a gente tem que aprender também a saber que esses aspectos e essas denominações, elas podem ser individualizadas, porque o que dá prazer para mim, o que me dá ludicidade, um espírito favorável e espontaneidade para mim, pode não ser para você. Então, a gente precisa, então, individualizar, né? E saber relacionar e entender o contexto, para ver se naquele contexto a compra está inserida ou não no seu momento de lazer, ou se apenas você está cumprindo uma obrigação social. Então, essas obrigações sociais, pessoal, você não faz no tempo de trabalho, né? Você não vai numa festa no horário do seu trabalho, a não ser que você esteja matando o seu trabalho. Você não vai deixar, você não vai, por exemplo, numa cerimônia de velório ou algo semelhante, dentro do seu horário de trabalho, a não ser, né, que isso esteja inserido com alguém muito próximo, alguém da sua família, ou até mesmo alguém do seu trabalho. Aí, nesse sentido, ele ainda assim cumpre uma obrigação social, tá? E as compras, como já contextualizadas anteriormente. E aí, pessoal, eu apresentei alguns conceitos importantíssimos neste momento da contextualização do lazer. Então, vocês precisam diferenciar o que é lazer, o que é a recreação. Sabemos que a recreação, ela também está dentro daquele quadradinho do tempo livre, né? A gente tem o tempo livre, dentro do tempo livre a gente tem o lazer, e dentro do lazer a gente tem a recreação. E vocês precisam, então, conhecer cada um desses conceitos. Também se apropriar do conceito do ócio, que é o nada fazer de forma lúdica. O ócio, ele pode ser saudável, né? É um descanso mental, uma higiene mental, e ele também pode ser uma opção de lazer. Já a ociosidade é o nada fazer de forma negativa e compulsória. Então, assim, você lá dentro queria estar fazendo alguma coisa, mas alguma coisa te impede e você fica sem essa opção de atitude, de estado de espírito favorável. Então, a ociosidade é a forma negativa do ócio, tá? Conversamos também sobre, em relação aqui, pessoal, esse primeiro assunto do artigo 1. Vocês têm alguma dúvida? Posso continuar? Chegou aqui Ana Paula, Diana. O restante já estavam comigo antes. E aí, então, nós vamos para o artigo 2, pessoal.
e nós conversamos sobre os interesses, né, da área do lazer, e eu contextualizei, então, inicialmente 6 interesses que classificam o lazer, e depois eu trouxe o interesse também virtual. Afinal de contas, esse material que trata aqui dessas classificações, provavelmente ainda não estavam inseridos em um contexto tão tecnológico como nós estamos hoje. Então, eu inseri aqui também o interesse virtual. Afinal de contas, a gente passa a maior parte do nosso tempo também conectados. E aí nós lembramos que cada interesse existem as suas especificidades, as suas peculiaridades. Então, o artístico ele está envolvido com apresentação de espetáculos, consumo de bens culturais, o intelectual está naquelas atividades que você faz no seu tempo de lazer, que te proporcionam desenvolvimento, o físico sobre as atividades, as práticas corporais, o virtual sobre acesso às redes sociais, acesso a jogos, acesso a tantas oportunidades que a rede nos traz, as tarefas manuais, então a produção de produtos manuais, decoração de materiais recicláveis, enfim, temos uma infinidade aí, né, de atividades manuais. O turístico, então, que o indivíduo, ele reserva, né, um tempo para ele viajar, passear com a família, conhecer lugares diferentes, contemplar novas paisagens, conhecer novos idiomas, novas culturas, e o contexto social, que são as relações entre as pessoas, a forma com que elas encontram para passar o seu tempo livre. Mas nós também sabemos que cada um desses interesses e classificações da área do lazer se comunicam entre si. Eu posso, por exemplo, fazer uma viagem com um grupo de amigos, então eu terei lá, sim, o interesse turístico, mas também tem o social. Posso também levar a minha internet comigo e me conectar e também aproveitar o tempo de lazer em diferentes momentos. Posso, durante essa viagem, fazer atividades físicas, ou posso, inclusive, fazer algum exercício intelectual, contemplar museus de arte, conhecer a cultura local. Então, esses interesses, eles são divididos apenas por uma questão didática, por uma questão pedagógica, mas nós precisamos entender, enquanto profissionais, que todas essas classificações, elas conversam entre si e podem sim estar relacionadas. Entrei também, pessoal, no assunto em relação às 3 instâncias da cidadania, porque o lazer, ele é um direito, né, do indivíduo. E esse direito, ele aparece aqui na 2ª geração das instâncias da cidadania, que são direitos conquistados no século passado. Então, a gente teve esses direitos conquistados por meio de lutas do movimento operário, que queria, que conseguiu, né, a diminuição da carga horária de trabalho, que conseguiu melhores condições de vida, direitos sociais, direitos econômicos que garantem acesso aos meios de vida e bem-estar social, então direito ao trabalho, direito à saúde, o direito à aposentadoria. Então é um direito conquistado no século passado que veio melhorar a vida do trabalhador. E dentro dessa 2ª geração de direitos, nós temos o direito ao lazer. Então, nós não podemos sentir culpa quando nós estamos utilizando do nosso tempo livre para atividades voltadas ao lazer, porque ele é um direito, né? Ele é um direito do indivíduo, é um direito garantido pela Constituição. Falamos também sobre atividade e passividade, então a prática ela é diferente do consumo. Nós sabemos que esses 2 termos, eles estão relacionados a fatores políticos, econômicos, culturais, financeiros, porque nem todo mundo tem acesso à cultura que é cobrada, né? Por exemplo, a apresentação de espetáculos com cobrança de bilheteria, e sabemos que essas condições elas são desiguais no nosso país. Mas nós também temos acesso à cultura, bens culturais, que são de livre acesso e está aberto para todos. Mas é importante aqui a gente lembrar que a gente tem uma sociedade, indivíduos, que são
mais propensos a utilizar o tempo livre de lazer consumindo do que praticando algo de fato ou produzindo algum bem cultural, né? As nossas mídias, os nossos meios de comunicação, eles induzem e alienam indivíduos para o consumo. Afinal de contas, a economia precisa girar. Tem um texto falando só sobre atividade e passividade, e nesse texto também é abordado, só antes da gente entrar no último conteúdo aqui, é abordado em relação ao que é, né, um lazer ativo e um lazer passivo. Será que o lazer ativo ele está relacionado apenas àquelas atividades em que eu tenho que ser o ator, eu tenho que estar agindo? E nós conversamos nessa aula, por exemplo, se eu vou a um espetáculo e fico sentado lá assistindo, é uma atividade passiva? É passiva porque eu estou apenas recebendo a informação. Agora, se eu estou ali sentado, mas eu estou contextualizando o tema, eu estou fazendo comentários, participando ali, interagindo, né, com os atores. Muitos dos espetáculos hoje já têm, né, essa interação. Então, a atividade e a passividade, ela também é subjetiva, porque ela depende de como o indivíduo está se comportando, né? Qual que é a sua atitude. Lembra que o lazer tem um binômio, né? Tempo e atitude. Então, dependendo do seu comportamento, pode ser que essa atividade seja, pode ser sim, passiva ou não. E é importante que vocês considerem, então, o contexto. Não tem uma regra. Espetáculo é passivo, corrida é ativo. Não, depende, tá? Do contexto. E aqui nós já entramos na unidade 4. Então, assim, pessoal, são artigos que eu coloquei lá, que foi utilizados, né, inclusive para a confecção desses slides, que eles são bem curtos, e a linguagem dele também é bem acessível. Ele utiliza, obviamente, os termos técnicos da nossa área, mas é uma conversa, assim, com o leitor. É bem gostosa de ler esses textos. Então, não deixem de fazer a leitura, não fiquem só com os slides ou com a aula gravada, porque o texto é muito mais completo do que a minha fala, afinal de contas não dá para se abordar tudo, né, até também por uma questão de tempo, e para que vocês, então, também sejam incentivados aí por meio da curiosidade a descobrir o que mais pode ter lá que não foi contextualizado em nossas aulas. Então, em relação aos nossos artigos, é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida até então? Não, professora. Podemos continuar? Sim. Então, tá bom. Nesse assunto aqui do lazer e atividade física, já é a unidade 4 do seu livro didático que está lá no portal do aluno, tá? Então, nós temos aqui diferentes ambientes para práticas de lazer, os resorts, os parques, associações, as chácaras, e nós sabemos que esses lugares nos dão inúmeras oportunidades para desenvolver diferentes interesses na área do lazer. Não é porque nós estamos num resort que a atividade, por exemplo, não possa ser manual, que a atividade não pode ser intelectual. Nós podemos abordar diferentes tipos de atividades. E as mais comuns estão voltadas às práticas corporais. E aí eu lembro que eu conversei com vocês que às vezes existem alunos, até que me procuraram, que não conseguem fazer a diferenciação, por exemplo, do esporte, né? Como que o esporte pode estar inserido no lazer? O esporte tem regras, ele tem campeão, ele tem competição, como que ele pode estar no lazer? O esporte, pessoal, dentro das práticas corporais, ele aborda outros objetivos, né? E nós temos 4 dimensões muito bem esclarecidas que fazem parte do esporte. Então, a gente tem o esporte no alto rendimento, a gente tem o esporte recreação e lazer, que é a nossa área agora, o esporte voltado para a saúde e o voltado para a reabilitação. E eu lembro, inclusive, que eu conversei com vocês sobre as minhas idosas, né? Minha turma de idosas que fazem a prática da ginástica rítmica. Então, obviamente que elas estão ali inseridas para o quê? Fazer a manutenção das suas capacidades físicas, seu condicionamento físico, da sua aptidão mental, mas também estão ali para preencher o seu tempo livre. Então, olha um exemplo, né, de esporte fora do contexto do alto rendimento.
E esses lugares, os resorts, os parques, associações e demais outras áreas, elas podem ser incentivadoras. E quando nós temos profissionais voltados para a área do lazer, que estão coordenando essas atividades dentro desses locais, a gente tem, então, que incentivar a presença das práticas corporais. E isso pode, então, alavancar, né, inclusive a contratação de profissionais dessa área, porque se os clientes, né, que estão ali querem estar envolvidos em atividades, quem irá promover e organizá-las, tanto para as crianças até os idosos, somos nós, profissionais da educação física. O lazer, ele era, conforme contextualizado nas aulas anteriores, o lazer, ele nasceu, né, ele se criou por conta do preenchimento do tempo livre. Dentro das escolas, elas vieram para o Brasil porque muitos professores foram buscar esse conhecimento em diferentes outros países. Assim nasceram políticas públicas, né, para que áreas públicas fossem concretizadas para oferecer isso ao público. O estudo dessa área e as publicações é muito crescente. Hoje nós já temos muita obra literária voltada para esse assunto, até que o lazer, então, ganha, né, a sua epistemologia dentro da universidade, passando a ser uma área de conhecimento, e por isso nós estamos aqui inseridos nessa disciplina de hoje. E quando uma área chega na universidade, ela ganha um campo de pesquisa e cresce, né, enquanto área de atuação dentro da nossa graduação. Aí eu expliquei para vocês qual que é o contexto físico, ele está muito relacionado com o esporte e o lazer, que essa relação ela é muito forte porque nós temos muito mais pessoas amadoras praticando esporte do que atletas, né? Os atletas são minoria, estão lá, é importante que eles participem de corridas, por exemplo, de danças, inúmeras atividades dentro da área de lazer, mas nós sabemos que a maioria não é atleta, são amadores, e eles fazem isso para se divertir apenas. E aí sim estão inseridas no contexto do lazer. Falamos do lazer e saúde, então, que procura desenvolver a qualidade de vida, também para além da saúde, né? Um sentido social, histórico, político, cultural. Então, o indivíduo inserido em um grupo que fazem atividades que são do mesmo interesse. O sentido histórico, então, conhecer a própria história, conhecer a cultura, conhecer a história até do local onde se vive, ou do local que está se visitando. O contexto político, como que isso está sendo organizado e incentivado, né? Será que a prefeitura do seu município incentiva práticas a lazer? Porque se ele não incentiva, aí tem uma fatia de bolo que ninguém pegou ainda. De repente, se você escreve um projeto muito bem feitinho, promovendo atividades de lazer no seu município, você possa, então, conquistar, né, essa fatia do bolo que está lá e que ainda ninguém pegou. E, claro, sentidos culturais. Conversei também com vocês sobre a Política Nacional da Promoção da Saúde. Essa política, né, ela defende a promoção da qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade dos riscos à saúde. Então, isso está relacionado ao seu modo de vida, às atuais condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, por isso que está citado aqui, cultura e acesso e bens e serviços essenciais. Então, nós não podemos ter vergonha ou algum impedimento de falar de lazer, porque dá a impressão, né, que quando a gente está falando de lazer, mas a pessoa não trabalha, mas a pessoa está focada nisso. Sim, o lazer é um direito, o lazer ele precisa ser fomentado, né? É uma área que precisa ser alimentada pelas políticas públicas do nosso país. Falamos sobre as barreiras enfrentadas em relação à população, né? Porque não é todos que têm acesso ao lazer, embora ele seja um direito, mas aí se a gente for falar direito, né, existem muitos outros direitos também, que são tão importantes quanto a área de lazer, ou até mais, que não são respeitados. Então, existem algumas barreiras aí também no direito ao lazer.
Conversamos sobre lazer e cultura, então a questão da gente educar, né, os nossos alunos para escolhas sábias no seu tempo livre, então ser também capaz de compreender os significados do lazer, que não são práticas isoladas, que elas se conversam entre si e que essas manifestações culturais são carregadas de símbolos e significados que inserem as pessoas na sociedade. Eu gosto muito dessa frase, acho ela muito relevante, muito importante. Lazer e cultura. O lazer como uma dimensão da cultura, ela está inserida em nossa vida, compreendida a partir dos elementos do tempo, do espaço-lugar, das manifestações culturais e das ações fundadas no lúdico. Então, também não tem como nós dissociarmos a cultura do lazer, porque quando você visita um lugar, você despende um tempo, né, para fazer isso. O espaço, ele fala por si, como que ele está organizado, o que ele o que ele representa no lugar onde ele está inserido. Quais são as manifestações culturais que aparecem ali? São danças, são rituais religiosas, são apresentações, então também não dá para dissociar. E as ações fundadas no lúdico, aquilo que foi feito para te divertir, para que você, então, em um estado de espírito favorável, dentro da ludicidade, você, então, tenha a manifestação da cultura no seu tempo de lazer. Aqui eu falo um pouquinho de cada um deles, o espaço e lugar, também é importante, né, cobrar de nossos governantes, de nossas autoridades, de que o espaço, ele precisa estar em condições de uso, ele precisa construir, né, promover esses ambientes para a sociedade, porque além dele fazer parte do tempo de lazer, as pessoas podem utilizar esses espaços públicos para encontros sociais, que também que é um interesse, né? Uma classificação de interesse do lazer. As manifestações culturais, aqui eu lembro que eu comentei com vocês que na minha turma do ano passado, nós fizemos inúmeras brincadeiras divididas pelas 5 regiões do Brasil. Então, brincadeiras que são feitas no norte, que são tão diferentes das que são feitas no sudeste. As brincadeiras do nordeste, que muito se assemelham com as brincadeiras do sul, mas tem regras, nomes diferentes. Então, aqui nós temos uma presença de manifestação cultural muito nítida, né? Quando a gente vai ver as brincadeiras das crianças. As ações centradas no lúdico, carregadas de significados culturais, manifestados na ação de brincar. E é só a criança que brinca, né, gente? Claro que não, né, gente? Idosos, jovens, crianças, adultos, voltados para qualquer faixa etária. Conversamos também sobre lazer e indústria cultural, então, quanto, né, a nossa indústria cultural, ela não fomenta, né, se nós formos ver, não incentiva, né, a sociedade a fazer consumo de bens culturais de uma forma sábia. Na verdade, nós temos uma indústria cultural que te leva a consumir, te leva a gastar e não a poupar, né, não que você não possa gastar com bens culturais, muito pelo contrário. Agora, os bens culturais, que são a manifestação do comportamento, das tradições que envolvem uma sociedade, foram industrializadas. E aí isso deixa de ser manifestação cultural e passa a ser produto, e produto para ser consumido, e que não necessariamente carrega a identidade de um povo ou de um grupo social. Então, isso aqui também é muito importante. Lazer e turismo já contextualizei bem anteriormente, acho que eu não preciso ficar aqui repetindo tantas informações. O que é mais importante aqui, pessoal, que eu vejo, é vocês entenderem que quando você faz turismo dentro do seu tempo livre, você está consumindo basicamente quase que todas as outras classificações do lazer, tá? Lazer e natureza, aqui eu falei sobre sobre as práticas de aventura, vocês se lembram?
Isso está lá no livro de vocês. Tem uma tabela lá que divide as diferentes oportunidades de atividades de aventura. E quando a gente fala de aventura, você precisa separar que no interesse, na classificação que traz a aventura, ela precisa ter o rompimento da rotina, precisa provocar surpresa ou espanto e ter riscos. Esses são os aspectos mais importantes relacionados às práticas de aventura. Rompimento da rotina, anota aí que isso é assunto de prova. Provoca surpresa ou espanto e tem a questão do risco. Tem pessoas que elas só conseguem ter estado de espírito favorável para participar de uma prática que envolve atividade física se ela correr algum risco, se tiver adrenalina, se tiver emoção, sabe assim? Então, a gente precisa também contextualizar a aventura na natureza, que é classificada em práticas que se desenvolvem tanto na terra, quanto na água, quanto no ar. E aí, lá no livro de vocês, eu roubei de lá, né? Essas tabelinhas. Nós temos lá, ó, várias atividades que estão relacionadas com as atividades na terra. Não necessariamente você precisa saber o que significa cada uma, tá? Mas é interessante você saber, por exemplo, que um boia cross é uma atividade na água. É interessante você saber que um rafting não é no ar, é na água. Você precisa saber, então, que, por exemplo, uma tirolesa é onde? A tirolesa, se você for pensar, você está deslocando de um lugar para o outro pelo ar. Só que ela é classificada aqui, ó, nas atividades da terra. Descrição: produto cuja atividade principal é o deslizamento do cliente em uma linha aérea, ligando dois pontos afastados na horizontal ou em desnível, utilizando procedimentos e equipamentos específicos. Então, cuidado com essas particularidades. Você não precisa decorar o que significa cada uma delas, mas você precisa ter uma noção, para você não classificar, por exemplo, uma atividade que é da terra na água, uma atividade na água que é no ar. Tudo bem? Apesar de que o ar, né? Balonismo, paraquedismo e voo livre, não tem como errar. Mas as outras, elas são um pouquinho mais... tem uma gama, né, de oportunidades maiores. Então, dê uma estudada nisso, tá bom? Dica aí da prof. Atividades na água, atividades na terra e atividades no ar. Lembro que eu sugeri a leitura desse artigo, mas eu não inseri ele como conteúdo da prova, porque eu acho que entre esse artigo e o livro didático de vocês, o livro didático ele está muito mais completo e mais didático. Então, não precisa, tá, pessoal, estudar esse artigo aqui para a prova. Foi uma sugestão de leitura apenas. Lembram-se? Finalizando, então, a atividade 4, aí vocês fizeram uma atividade dos jogos dos 7 erros, escolhendo um conceito de lazer. Então, o conceito de Dumas-Edier, o conceito de Gauss-Elser, de Requicha, de Eckhart, Marcelino, Pagni, Marcuse, são esses conceitos. Então, é importante vocês também entenderem, né, conhecerem esses autores, saberem que eles estão relacionados com a área de lazer e que são autores que nos trazem diferentes publicações, diferentes literaturas que enriquecem essa área da recreação e do lazer. Certo, pessoal? Era isso, acho que não tem mais... Era isso, não tem mais nada que vai ser cobrado na prova que não esteja aqui. Agora, é importante que vocês, de fato, façam a leitura na íntegra, porque tem muitas coisas lá que eu contextualizei aqui de uma forma
bem geral, tanto em nossas aulas quanto agora aqui na revisão. Então, esse aprofundamento precisa acontecer por meio da leitura, tá? Eu fui assim, tentei ao máximo enxugar, porque eu sei que vocês estão com bastante coisa, e eu não tenho dúvidas que vocês vão dar conta. Beleza, pessoal? Beleza? Então é isso aí, gente. Vocês estão com tudo em dia? Como que tá? Opa, Tudo certo? Estão dando conta do recado? Finalizando tudo, professora. Muito bem, gente. Gostaria de parabenizá-los por chegarem, né? Até aqui. aqui tá Ainda finalizado já. tem que ter um pouquinho de combustível aí ainda, né? Para os próximos 100 quilômetros finais. Não pode acabar o combustível antes do tempo. Seguimos firmes e juntos. E vocês sabem que vocês podem contar comigo, né? Sim. Então tá bom. Sim, senhora. O que vocês estão tudo com a câmera desligada hoje? Estão tudo debaixo do edredom? Todo mundo um bagaço. Eita, nós, tá certo. Ainda mais depois de um feriado, né? É só para os fortes mesmo, viu? Vou te falar. Mais ou menos isso. É bem isso, eu sei. Mas vocês não estão sozinhos, né? A gente também está com uma carga de trabalho até, assim, bem grande mesmo. Mas a gente procura fazer tudo com muito amor, muita dedicação, para atendê-los da melhor forma possível, sabendo que a gente está cada dia se adaptando a alguma coisa nova. Então, não fiquem angustiados por tudo que estamos planejando, não. Se deem por felizes e satisfeitos, porque vocês estão inseridos no processo, estão dando conta do recado do jeito que dá. Isso é o mais importante nesse momento. Então, recebam meu abraço, minhas saudades, e qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Fiquem com Deus. E sextou, né, gente? Com força e com alegria. Boa noite, professora. Boa noite, lindeza. Boa noite, professora. E um bom final de semana para a senhora. Obrigada, Paulo. Igualmente. Boa noite, professora. Bom final de semana também. Boa noite, Diana. Sextou, hein? Aí sim. Boa noite, professora. E toma cuidado com o chopp, hein? Valeu, Eu Léo. vi. Obrigada, dá um desconto. Eu vi, hein? Você viu, né? Eu vi. Fiquei com inveja. Quinta-feira é feriado, pode. Então, beleza. Bom final de semana. Igualmente. Vai pela sombra. Com certeza. Tchau. Tchau, tchau.